E aí, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouco aqui sobre os preços de carros após a pandemia. Como muitos de vocês já sabem, após o início da pandemia aqui no Brasil, a gente tem um aumento bem significativo no preço dos carros. Tanto nos carros 0 km, aqui a gente pode ver que em média eles aumentaram aí cerca de 51%, quanto nos carros usados, que por sua vez aumentaram aí cerca de 46%. Aqui considerando a partir de março de 2020, nesse comparativo de preço médio aqui que a gente está exibindo. Então, para fazer essa análise, a gente considerou aqui cerca de 1 milhão de preços, os valores da tabela FIPE, ok? Divididos em 3.000 modelos, 15 marcas e variando aí em 135 meses, pouco mais de 11 anos, é o período máximo que a gente vai compreender aqui na nossa análise em gráficos aí para frente. E para isso, a gente fez um filtro na tabela, se a gente utilizasse todos os dados da tabela FIPE desse período, seriam muito mais dados. Aqui a gente está considerando então os carros que foram mais vendidos, os 50 carros mais vendidos de cada um desses últimos anos aqui, né, dos últimos 10 anos que a gente está analisando. Então essas são as marcas e os carros de cada uma das marcas que a gente está considerando. Essa é a mesma base que a gente utilizou no nosso último vídeo, onde a gente fez uma análise mais geral dos preços de carros no Brasil. Caso não tenha assistido, na sequência confere esse vídeo que ele vai te auxiliar bastante em todo esse entendimento aqui. Então, para continuar nossa análise aqui, retornando aqui para o gráfico de preços, a gente tem aqui simplesmente um gráfico que nos mostra o preço médio dos carros à venda. Então aqui eu tenho o carro 0 km, lembrando que a gente considera os valores que estão na tabela FIPE, de carros apenas 0 km aqui, lá em 2016 começando na faixa de 70 mil reais, e os valores então vão subindo com o passar do tempo, e aqui quando começa a pandemia eles disparam de uma maneira bem expressiva. O mesmo comportamento a gente tem nos carros usados. Vocês podem observar que os carros usados também vão subindo. Isso acontece porque a cada ano que passa eu tenho novos carros sendo comercializados. Esses carros são vendidos como 0 km, com um preço maior do que eles tinham anteriormente. Quando esses carros começam a ser comercializados também como carros usados, o preço médio de carros usados à disposição no mercado acaba subindo também. Então esse é um comportamento normal que a gente vai tendo ao longo dos anos. Isso aqui, né, é importante observar que não significa que o teu carro está subindo ao longo do tempo. É justamente ao contrário. O preço do teu carro normalmente está caindo ao longo do tempo, mas o preço médio dos carros ele vai subindo. E para a gente entender bem esse efeito aqui, vamos conferir um próximo gráfico. No último vídeo a gente conversou de maneira bem detalhada sobre essa situação aqui. Agora eu vou dar um panorama mais geral para a gente ter esse entendimento claro e poder seguir aqui na nossa análise. Então, conforme eu comentei, os valores dos carros vão subindo porque eu tenho novos carros entrando. Isso fica evidente aqui quando a gente analisa a variação média dos preços dos modelos de um carro específico. Então, se eu considerar apenas um modelo de carro, ao longo do tempo, ele tende a ficar com o mesmo preço, aqui falando de um carro 0 km. Então, eu tenho lá um Polo 1.0 à venda, esse Polo tende a ficar com o mesmo valor ao longo do tempo, sendo que ele vai subir, o preço dele aqui vai acabar subindo efetivamente, normalmente quando ele tiver um novo modelo. Então, de alguma forma, ele vai ser modificado, vai ter esse novo modelo entrando no mercado, e esse novo modelo vai ter normalmente um preço mais alto que o modelo anterior. Dessa forma, a variação média dos modelos ela fica estável, e isso fica bem evidente nessa situação aqui, onde de um mês para o outro a gente tem um avanço bem grande, mas a gente não tem uma variação média significativa no preço dos modelos. E isso nesse caso aqui aconteceu porque nesse mês a gente teve uma variação muito grande na quantidade de modelos disponíveis aí na tabela FIPE, lembrando que a gente está aqui nos carros 0 km. Então, provavelmente, muitos modelos que já estavam com uma baixa comercialização ou mesmo saindo de linha ainda estavam sendo considerados como 0 km aqui na tabela FIPE. Nesse mês, o ajuste foi realizado. Esses modelos que eram mais antigos e tinham preços já defasados saíram da base, permaneceram os carros atuais, que possuem preços mais altos. Com isso, a média de preços aqui do mês teve essa elevação bem significativa. Então, movimentos como esse ao longo do tempo vão fazendo com que o preço médio vá subindo. Esse é um movimento natural, que ele vai existir também aqui ao longo da pandemia, mas com uma diferença bem significativa que a gente tem aqui a partir do início da pandemia, que é a variação média dos modelos. Enquanto que antes um mesmo modelo tendia a ficar com o preço estabilizado ao longo do tempo, agora aqui, ao longo da pandemia, eu não preciso ter a entrada de um novo modelo de um carro para que o preço suba. Simplesmente o mesmo carro, o mesmo modelo, com as mesmas configurações, ele vai tendo seu preço elevado a cada mês, e elevações bem significativas. Percebam aqui que eu tenho um mês aqui onde o aumento é de 2,5%. Aumento médio aqui, né? Isso significa que muitos modelos aumentaram mais que esse valor, outros menos, e na média a gente tem um aumento aqui de 2,5%. Isso significa que um carro que estava custando 0 km 100 mil reais aqui no início de 2021, simplesmente no mês seguinte ele passou a custar 102 mil reais e 500.
Então esse é o principal efeito que vai levar a esse aumento aqui de mais de 50% no preço dos carros 0 km e de 46% no preço dos carros usados. Então, seguindo a nossa análise, a gente tem esse gráfico aqui que a gente também utilizou no último vídeo, onde a gente podia observar a variação no preço considerando o ano de cada carro. Então aqui eu não tenho mais os carros 0 km, mas tenho um carro a partir do ano deste mesmo carro. Então aqui, no início do gráfico eu estou em 2011, estou avaliando o preço de carros 2011. Carros já usados, então não mais os carros 0 km. E a gente pode observar que um comportamento normal ao longo do tempo é que um carro começava a ser comercializado no mercado de usados por um valor, aqui, por exemplo, em 2011, por valor de 50 mil, 51 mil reais, e ao longo do tempo ele iria caindo, aqui considerando o carro 2011 para chegar lá em 2020, o carro já com 10 anos de uso, na faixa aí dos 30, 32, 33 mil reais. Esse mesmo comportamento a gente pode observar em todos os anos, então é um comportamento realmente normal que a gente tem, conforme os carros vão ficando mais usados. E outro comportamento normal que a gente tinha aqui era o aumento gradual no preço dos carros. Então, da mesma forma que a gente observou no gráfico anterior que os carros usados iam aumentando com o passar do tempo, mesmo antes da pandemia, a gente também observa aqui. Um carro 2011 custava cerca de 51 mil reais, enquanto que em 2012 o carro do ano se manteve estável. Na sequência, 2013 passou para 53, 55, 57 e assim por diante. Então, a cada ano, se tu quisesse continuar com o carro do ano, no ano em questão, tu teria que desembolsar um pouco mais de dinheiro aí para fazer essa troca. E por mais que essas variações elas aconteçam, em alguns períodos elas foram um pouco maiores. A gente tem alguns pulos grandes aqui, mas chegando aqui no máximo próximo a 10% de variação de um ano para o outro. E já quando chega a pandemia, aqui a partir de março de 2020, a gente tem uma realidade aqui de carros ano 2020, em 2020, custando cerca de 80 mil reais, para então no ano seguinte, em 2021, os carros 2021 custarem cerca de 100 mil reais, mais de 20% de aumento de um ano para o outro. E aqui, analisando 2022, a gente passa então de 100 mil para 133 mil reais. É claro que a gente ainda não sabe como é que vai se comportar os preços dos carros ao longo desse ano, mas por enquanto a gente está observando aqui um aumento de mais de 30% nos valores de um carro do ano. E para aprofundar um pouco mais essa análise aqui, vamos trazer mais carros então para esse nosso gráfico. A gente limpou ele aqui, tirou alguns valores e incluiu agora carros desde o ano 2000. Então a gente continua analisando aqui a partir do ano 2011, mas considerando os valores de carros ainda mais antigos, 2010 até carros do ano 2000, e o comportamento ele se mantém exatamente o mesmo. A gente pode ver que todos os carros começam num patamar elevado, com o passar do tempo os valores vão caindo, o mesmo comportamento que a gente já conversou, e quando chega a pandemia, novamente a mesma situação se repete, mesmo com carros mais antigos. Então aqui eu já tenho carros com 22 anos de uso, que também subiram de valor, e aparentemente aqui numa proporção bem parecida com os demais. Então, como a gente está trabalhando aqui já com muitos anos de carros diferentes, vamos simplificar, trazer uma planilha aqui bem simples, mas que vai deixar bem claro aquilo que a gente precisa entender aqui. Então aqui eu tenho o ano de um carro, o preço médio desse carro em março de 2020, no mês que inicia a pandemia aqui no Brasil, e o preço médio dos carros desse mesmo ano, agora no mês de março de 2022. E aqui, então, eu vou ter o percentual de aumento que a gente tem entre esses dois meses. Aqui a gente tem 25 meses nesse período, e a gente pode perceber que em todos os casos a gente tem um aumento de cerca de 30% nesses valores. Então, um carro 2000, que lá em março de 2020 custava cerca de 15 mil reais, hoje já está custando aí 19 mil, chegando próximo a 20 mil reais. Um carro de 20 mil passa para 26, de 30 para 40, de 60 para 80, e aqui de 80 já chegando próximo a 105 mil reais. E alguns podem estar se perguntando, mas por que esse aumento aí na faixa de 30%, se a gente viu lá que os carros 0 km aumentaram 50% e os carros usados aumentaram mais de 40%? O que acontece aqui é que, na realidade, esses carros aqui, eles aumentaram apenas esse valor, mas eles deveriam ter diminuído de valor. Então, na realidade, a variação que a gente tem nesses preços, ela é essa aqui que a gente está mostrando para vocês. Mas ela pode ser considerada, inclusive, maior. Porque um carro aqui de 15 mil reais em março de 2020, agora, naturalmente, em março de 2022, custaria aí talvez 13 mil reais e está custando 19. Aqui, claro, a gente está fazendo uma suposição, porque voltando no gráfico anterior, a gente pode observar que, de fato, naturalmente, os valores cairiam. Voltando aqui ainda mais um gráfico, a gente pode ver aqui que, por exemplo, carros 2018, em 2018 custavam cerca de 75 mil reais. 2 anos depois, em 2020, eles já estavam aqui já na faixa de 70 mil, até abaixo disso. Os carros 2017, em 2018, a mesma coisa, estavam aqui na faixa de 70 mil reais, caindo aqui já para próximo de 60 mil.
Então, considerando períodos passados, uma depreciação aí na casa dos 10% nesse período de 2 anos seria algo bem razoável da gente imaginar. Então, por isso a gente pode interpretar essa tabela aqui de maneira a entender que o efeito da pandemia no preço desses carros ele é ainda maior do que esse que a gente está exibindo aqui. A gente não tem como chegar num valor exato, porque a gente precisa fazer uma suposição, né? A gente precisa considerar que caso os valores dos carros continuassem caindo na mesma taxa que eles caíam, eu teria determinada diferença de valorização acontecendo ou não. Então, para finalizar essa nossa análise aqui, muitos podem estar olhando essa tabela aqui e pensando, bom, valeu mais a pena aqui eu ter um carro 2012 do que um carro 2020, por exemplo, ou do que um carro 2019, porque o carro 2012 valorizou 35%, e o carro 2019 valorizou 29%. Vamos fazer aqui um pequeno comparativo, então, para ver se na prática realmente é sempre melhor ter um carro que tenha valorizado aqui mais percentualmente o seu valor do que um que valorizou menos. Então, para isso, eu selecionei aqui 2 carros, o carro ano 2020 e um carro ano 2010. Aqui, né, eu estou considerando a média dos carros desse ano, no mês de março de 2020 e no mês de março de 2022. Então, aqui em carros 2020 a média estava em 80 mil, passou para 104, um aumento de 31%, e no caso dos carros 2010, o valor estava em 31 mil, aumentou em 10 mil, passou para 41 mil, 34% de aumento. Então, o carro 2010 performou melhor aqui, né, que o carro 2020, mas eu poderia ter a seguinte situação lá em 2020. Vamos supor que em 2020 eu decidi comprar um carro e eu tinha 80 mil reais na mão para fazer a compra de um carro. Na época eu fiquei satisfeito com um carro de 31 mil reais, um carro 2010, já com 10 anos de uso, mas como eu queria investir um pouco do dinheiro também, queria ter um retorno lá na frente, eu achei melhor comprar esse carro por 31 mil e a diferença, os 49 mil que me sobraram, eu deixei na poupança. Sou um cara bem conservador aí, não quis fazer muita análise, pensei só em não perder dinheiro com o automóvel e deixar esse valor parado na poupança por um período de tempo. Então deixei esses 49 mil aqui na poupança. Com o passar desses 25 meses, agora em março de 2022, esse valor que eu deixei na poupança, esses 49 mil, se transformaram em 52 mil reais. Uma valorização aí de cerca de 6%. Nem vamos considerar a inflação aqui desse período, porque se a gente for fazer isso, esse valor aqui vai ter que ficar negativo, porque a gente teve uma inflação bem maior que esses 6% ao longo desses 25 meses. Então agora eu tenho um carro que vale 41 mil reais, que valorizou 34%, e tenho mais 52 mil reais na poupança. Isso significa que se eu vender meu carro por 41 e colocar esse valor na poupança também, eu vou ter um valor total aqui de 93 mil reais. Porém, como o carro 2020 valorizou 31%, ele passou de 80 mil para 104. Então percebam aqui, agora eu tenho 93. Lá em 2020, eu tinha o dinheiro que eu precisava para comprar o carro do ano 2020. Agora, em 2022, mesmo que eu venda o meu carro 2010, que valorizou mais que o carro 2020, eu tenho apenas 93 mil reais, que não vai ser suficiente para comprar o carro de 104 mil. Isso porque a diferença, que antes era de 49 mil reais entre o carro 2020 e o carro 2010, agora ela passou para 63 mil reais. Ela aumentou em 29%. E como a minha remuneração, meu retorno lá na poupança foi muito baixo, ele não foi suficiente, eu acabei perdendo esses 11 mil reais aqui. Aqui é apenas um exemplo para ilustrar para vocês que nem sempre o que parece ser uma coisa é aquilo. Então, né, não necessariamente era melhor eu ter um carro 2010 que valoriza 34% do que eu ter um carro 2020 que valoriza 31%. A gente poderia aqui falar de vários outros exemplos onde seria assim, melhor eu ter esse carro 2010 aqui. E claro, aqui, né, a gente está falando de um evento excepcional, espero eu. Não sabemos, né, até quando esse comportamento aqui exponencial vai continuar, mas analisando ao longo do tempo, ele se trata assim de uma anomalia, de algo que não é natural. Então em algum momento a gente espera que esses carros aqui que vinham caindo ao longo do tempo, após essa subida que eles tiveram aqui, eles comecem a cair novamente. Então pessoal, se inscrevam aqui no canal para acompanhar outras análises. Aqueles que se interessam também em criar suas próprias análises, utilizar aqui o Power BI para criar gráficos e dashboards como esses, no canal Didática Tech a gente ensina para vocês do zero. Acompanhem lá também o canal. E até a próxima!